Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube, O Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro O Filho de Deus, Fazei tudo o que ele vos disser. E o nosso tema de estudo hoje é sobre Deus e o dinheiro. Essa passagem está descrita nos evangelhos de Mateus e Lucas. Faremos uma leitura e depois um aprofundamento. Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal para acompanhar todas as nossas atualizações. E faremos então as narrativas aqui de Mateus e de Lucas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus esteja conosco. Mateus capítulo 6, versículo de 19 a 21 e 24. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e o caruncho os corroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem o caruncho corroem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde está o teu tesouro, aí estará também teu coração. Ninguém pode servir a dois senhores. Com efeito, ou odiará um e amará o outro, ou se apegará ao primeiro e desprezará o segundo. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Então, essa é a narrativa de Mateus sobre Deus e o dinheiro. Vamos refletir um pouco aqui sobre a passagem de Mateus. Então, quero antes te convidar aqui para deixar aqui o seu comentário, a sua opinião a respeito dessa passagem sobre Deus e o dinheiro, compartilhar para mais um irmão ou mais uma irmã para fazer parte aqui desse estudo conosco e deixar aqui a sua curtida, porque fortalece o engajamento aqui da nossa página. Lembrando que nós estamos desenvolvendo um estudo sobre os 4 evangelhos de Cristo: Mateus, Marcos, Lucas e João. E nós organizamos esse estudo em 4 grandes etapas. A primeira etapa sobre a preparação, a segunda etapa, o princípio da missão de Jesus, e já fazendo um convite para vocês, que nós já organizamos uma playlist para a etapa 1 da preparação e a etapa 2 do início do ministério de Jesus, onde você vai poder assistir em sequência aí todos os vídeos que já foram produzidos aqui no canal. E nesse momento nós estamos na etapa 3, sobre o ministério de Jesus, que está dividido em ministério de Jesus na Galileia, ministério de Jesus na Judéia e ministério de Jesus em Jerusalém. E vamos finalizar com a quarta etapa sobre a paixão, morte, ressurreição e ascensão do nosso Senhor Jesus. Amém? Bem, o nosso assunto de hoje é um assunto bastante polêmico, né? Essa questão do dinheiro. Em várias passagens na Bíblia fala da questão do apego ao dinheiro. Ter dinheiro não é uma ação de pecado. Tanto que as Escrituras falam de um Deus de abundância, né? Que derrama sobre nós as suas bênçãos. Jesus, em várias passagens, ele vai falar de abundância. A questão que está colocada aqui, e é preciso alinhar bastante nosso pensamento, que é sobre o apego ao dinheiro. É essa questão que está colocado aqui, né? Porque a gente ajunta, né, como está falando aqui na narrativa de Mateus, a gente ajunta muito tesouro aqui na terra.
Mas a nossa vida ela é passageira, né? Então, como o Senhor coloca aqui, onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Ou seja, se o teu coração estiver cheio do apego ao dinheiro, isso se torna mais importante na sua vida, né? Então, buscai primeiro o reino de Deus e tudo vos será acrescentado. É assim que está mencionado nos evangelhos. Você não precisa se preocupar em a cada dia estar ajuntando tesouros aqui na terra. Se o seu coração estiver em Deus, focalizado somente em Deus, todas as coisas serão acrescentadas. Agora, se o seu coração está primeiro no dinheiro, nos tesouros aqui desse mundo, qual o espaço que tem para Deus no seu coração? O Papa Francisco, nosso saudoso Papa Francisco aí, que Deus o tem entre os seus, ele dizia que o dinheiro precisa servir e não governar. Ou seja, o dinheiro ele está para nos servir, ele não pode te governar. Quando o dinheiro começa a governar a sua vida, aí começa o seu declínio em relação à presença de Deus na sua vida, porque o dinheiro passa a ser a coisa mais importante. E vocês percebam aqui, no final da narrativa de Mateus, não poder servir a Deus e ao dinheiro. E no Evangelho, o dinheiro está em letra maiúscula, para dar o tom aqui, que o dinheiro é uma entidade. Então, o dinheiro ele acaba sendo tão forte na sua vida que ele passa a ser uma entidade. Ou seja, você não pode servir a Deus e a Satanás. Percebe? Tanto é que vocês lembram na passagem que nós já estudamos aqui, da tentação de Jesus no deserto, que o próprio Satanás ele vai tentar Jesus com o dinheiro, né? Ele fala assim: se prostrares, adorar e me adorares, todos esses tesouros, toda a riqueza desses reinos será tua. Olha só. É claro que Jesus é dono de tudo, mas Satanás ele usa o dinheiro como elemento da sua tentação. E quantos corações são corrompidos pelo dinheiro? Então, essa é a mensagem, né? Não que o dinheiro é um pecado, mas que o seu coração precisa estar no Senhor, não na sua riqueza. E se você não tem ainda, você pode construir, lembrando que a maior riqueza não é o dinheiro, né? O dinheiro ele é consequência, né? Se os seus negócios prosperarem, consequentemente, você vai ter mais dinheiro. Mas a sua riqueza maior deve estar no Senhor. Amém? Agora nós vamos à narrativa de Lucas. Nós temos aqui duas passagens, né? Três passagens de Lucas falando sobre Deus e o dinheiro. Então vamos fazer aqui. Vou fazer a narrativa das três passagens de Lucas e aí faremos a seguir uma reflexão sobre o Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 6, versículo de 24 a 26. Mas, ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós, que agora estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós, que agora rides, porque conhecereis o luto e as lágrimas. Ai de vós, quando todos vos bendisserem, pois do mesmo modo seus pais tratavam os falsos profetas. E a outra passagem de Lucas é Lucas 12, versículo de 13 a 21. Disse-lhe então alguém do meio do povo: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Jesus respondeu-lhe: Meu amigo, quem me constituiu juiz ou árbitro entre vós? E disse então ao povo: Guardai-vos escrupulosamente de toda a avareza, porque a vida de um homem
ainda que ele esteja na abundância, não depende de suas riquezas. E propôs esta parábola. Havia um homem rico, cujos campos produziam muito, e ele refletia consigo: que farei? Porque não tenho onde recolher a minha colheita. Disse então ele: farei o seguinte: derrubarei os meus celeiros e construirei maiores. Neles recolherei toda a minha colheita e os meus bens. E direi à minha alma: ó minha alma, tens muitos bens em depósito para muitíssimos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Deus, porém, lhe disse: insensato, nesta noite ainda exigirão de ti a tua alma, e as coisas que ajuntaste, de quem serão? Assim acontece ao homem que entesoura para si mesmo e não é rico para Deus. Essa é a narrativa de Lucas, capítulo 12, versículo de 13 a 21. E agora a terceira e última narrativa de Lucas, para fazermos aqui, então, a nossa reflexão. Lucas, capítulo 16, versículos de 9 a 15. E eu vos digo, fazei amigos com o dinheiro da iniquidade, a fim de que, no dia em que faltar o dinheiro, estes vos recebam nas tendas eternas. Quem é fiel nas coisas mínimas, é fiel também no muito. E quem é iníquo no mínimo, é iníquo também no muito. Portanto, se não fostes fiéis quanto ao dinheiro iníquo, quem vos confiará o verdadeiro bem? Se não fostes fiéis em relação ao bem alheio, quem vos dará o vosso? Ninguém pode servir a dois senhores. Com efeito, ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, amigos do dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam dele. Jesus lhes disse: vós sois os que querem passar por justos diante dos homens, mas Deus conhece os corações. O que é elevado para os homens é abominável diante de Deus. Então, essas são as três passagens de Lucas narrando sobre Deus e o dinheiro. Então, quero novamente aqui te convidar, se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no nosso canal para acompanhar esse estudo dos 4 evangelhos de Cristo. Lembrando que nós acreditamos no mistério da inspiração do Espírito Santo, que todos os evangelistas escreveram os seus evangelhos inspirados pelo Espírito Santo. Mas ainda assim, cada uma das suas narrativas, elas guardam algumas particularidades. Muitas vezes, uma narrativa de um evangelho e outro acaba sendo uma cópia de um evangelista para o outro, né? Uma narrativa textual. Ou elas podem ser complementares, né? O que falta no evangelho você encontra no outro. E até, muitas vezes, serem diferentes sobre o mesmo assunto. Essa é a finalidade maior do nosso estudo aqui. Amém? E não esquece de deixar aqui o seu comentário, a sua opinião é muito importante aqui para o nosso canal, para que a gente saiba aí como você vê também essa questão da relação entre Deus e o dinheiro. E compartilhar aí para o seu irmão e para a sua irmã. Bem, vamos lá o que Lucas está trazendo aqui no seu evangelho. Às vezes é um pouco assustador, né? Quando fala aqui do dinheiro, parece uma coisa muito ruim, né? Agora estáis saciados, depois tereis fome. Agora ri, e depois vai conhecer o luto e as lágrimas. É que as pessoas,
que celebram a sua vida somente com base no dinheiro, nos bens materiais, é o que vai acontecer. A pessoa está saciada, não vai faltar nada nesse mundo. Mas se ela não cuidar da sua alma, ela vai ter fome. Ela ri e celebra tudo com base no seu dinheiro, na sua riqueza. Mas ela vai conhecer o luto e as lágrimas se ela não cuidar da sua alma, do seu espírito. E aqui, quando Lucas termina falando, quando todos vos bendisserem, pois do mesmo modo seus pais tratavam os falsos profetas, é que existe uma coisa muito errada quando as pessoas, todo mundo vai bem dizendo você. Quando você tem dinheiro, você está rodeado de todo mundo. Né? Todo mundo parece ser seu amigo, todo mundo quer estar bem junto com você. Mas, quando falta esse dinheiro, onde estão essas pessoas? Né? A falsidade. As pessoas se aproximam somente com o interesse daquilo que você pode oferecer para elas. Né? E aqui em Lucas, capítulo 12, tem uma narrativa assim, bastante interessante, né? Quando alguém, no meio da multidão, pede a opinião de Jesus, ou melhor, que Jesus decida sobre uma herança. Né? Então, aqui Jesus ele dá pistas que as questões do mundo devem ser tratadas por nós. Jesus não está aqui para fazer julgamentos mundanos, que os homens têm as suas regras. Né? Ele não está aqui para dizer se é certo ou se não é certo repartir uma herança dentro de uma família, nenhum dos nossos problemas mundanos. Nós precisamos criar as nossas regras aqui para resolver os nossos problemas. Muitas vezes a gente quer colocar nas mãos de Deus aquilo que nós podemos resolver com as nossas regras aqui nesse mundo. E olha que interessante aqui essa parábola, né? Sobre o homem rico, né? Que os campos produziam muito. E aqui tem um exemplo claro daquelas pessoas que ajuntam tesouros nesse mundo, mas que são pobres para Deus. Né? Uma vez eu vinha passando, e aí eu vi no rádio, enquanto eu passava, que acho que era um pastor até, estava fazendo uma pregação, que ele estava dizendo que você está muito preocupado em ajuntar dinheiro aqui na Terra, e quanto você está juntando, né? Porque para a vida nesse mundo, que ela acaba, né? Que ela tem um prazo de duração. E aí ele pergunta, né? E quanto você está juntando para a vida que não acaba? Né? Nós concentramos toda a nossa preocupação aqui no plano material e vamos juntando, né? O que a parábola do rico está dizendo aqui? Né? A pessoa foi, nossa, onde eu vou guardar tanto dinheiro? Então ele constrói mais e mais e mais celeiros de abundância. Só que amanhã Deus pode pedir a sua alma. Né? Então ele ajuntou em grandes celeiros aqui, dizendo: ah, eu vou ter muitos anos de descanso. Mas quem é que disse para você, quem afirmou para você que você vai viver muitos anos? Você pode estar preocupado hoje de juntar tesouros para 20 anos, mas você pode viver um ano. Ou amanhã, Deus pode reivindicar a sua alma. Né? E aí Jesus termina aqui. E o seu tesouro, para quem é que fica? Né? Então, o homem que entesoura para si mesmo e não é rico para Deus. Então, essa é a nossa mensagem de hoje, meu irmão, minha irmã. Não é contra o dinheiro, é contra o apego ao dinheiro. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha posses, que você tenha bens, que tenha uma vida confortável. É de Deus também você ter conforto aqui nesse plano. Mas o seu coração não pode estar apegado ao dinheiro. A nossa vida nesse mundo não é sobre ajuntar tesouros, é sobre você ter uma vida agradável a Deus. Você pode ter ou não ter dinheiro, não quer dizer que Deus não te abençoou. A possibilidade do dinheiro, ela existe. Nós temos um Deus de abundância, mas o seu objetivo não deve se concentrar no dinheiro. Faça, construa, faça bons negócios, mas se o seu dinheiro for construído no meio da iniquidade,
da corrupção, de você desfavorecer o seu irmão ou a sua irmã, aí esse dinheiro não é abençoado. Você até pode construir grandes projetos com esse dinheiro, mas esse dinheiro não é um dinheiro bendito, não é um dinheiro que vai atrair boas coisas na sua vida. Se você tem dinheiro e você não é solidário àquele que precisa, se esse dinheiro ele não é investido para que tenhamos uma sociedade melhor, para que nós temos inclusão, se esse dinheiro não servir também à sociedade, a um projeto que seja favorável àqueles que não possuem, àqueles que dependem de eventos, né, que aproximem ele de poder garantir a sua sobrevivência. Se você é egoísta e quer acumular um tesouro somente para si, essa relação é uma relação de apego, uma relação de apego material. Se você não abençoa o seu irmão ou a sua irmã, se você não melhora esse mundo através do seu dinheiro, do seu tesouro, então você não entesourou para Deus. Você não abençoou a sua passagem com esse dinheiro, mas você construiu o caminho da sua própria condenação. Então, essa é a mensagem de hoje. Entesoure para Deus e não para si mesmo. Não tenha o seu coração preso ao dinheiro. Tudo é de Deus. Se Deus te favoreceu com dinheiro, faça o bem. Seja uma pessoa próspera, mas uma pessoa solidária, que pode abençoar todos os que estão ao seu redor com aquilo que Deus te abençoou na sua vida. Amém? Então, essa é a nossa passagem de hoje. Muita paz, muita luz no seu caminho, que Deus favoreça os seus projetos e que prolongue os seus dias com muita sabedoria, com muita retidão, para que nós entesouremos para Deus, para uma vida eterna junto ao Pai. Amém? Um forte abraço. Nos vemos a seguir. Fiquem com Deus.